Oi, gente! Eu sou a Pinduca, para quem não me conhece ainda, e hoje vim aqui para fazer um resumo da viagem que deu origem a esse canal, As Aventuras do Torresmo e da Pinduca, viajando com o que tem. Enfim, vou fazer um resumo desta viagem que nós fizemos e que não foi planejada, pelo menos não totalmente planejada, foi, digamos, semi-planejada. Sabíamos que queríamos tirar umas férias, precisávamos de umas férias, economizamos para isso, mas não tínhamos um destino, nem estávamos muito interessados em ter um destino. A ideia era simplesmente sair para a estrada e ir até onde esse recurso chegasse ao limite dos seus 50%. Então, de lá para cá, voltando, né? Para que pudéssemos ir e voltar dentro dessas possibilidades. E assim o fizemos. E saímos com direção ao norte e fizemos uma viagem de 9.200 quilômetros em 24 dias, passeando mesmo, bem devagar, conhecendo lugares. E nesse trajeto tivemos inúmeras surpresas, boas e ruins. E foi muito divertido, foi muito aventuroso e queremos repetir numa próxima oportunidade. Saímos de casa com o que temos, com o que tínhamos, que é um Fiat Uno do ano de 2003, ou seja, já bem usado, básico, sem ar-condicionado, o nosso besourinho azul, mas que já está conosco há um bom tempo e é um carrinho para toda obra. Então confiávamos nisso, continuamos confiando, né? E fomos com o que tínhamos. E a viagem foi muito boa, foi maravilhosa. Conhecemos muitos lugares, né? Podemos aproveitar muita coisa gostosa pela estrada e foi realmente aquilo que esperávamos, sair sem um destino. Por quê? Porque o importante era a viagem e não o destino. Então fomos até Salvador com um pico, depois atravessamos para o Pará, até Redenção, e de lá para cá voltamos. Ou seja, fizemos mais ou menos um triângulo no Brasil, fazendo 9.200 quilômetros. Nesse trajeto tivemos 44 pedágios, esse é um fato desagradável, né? Não pela necessidade de se ter pedágios, porque tendo pedágios tem-se estrada um pouco melhor, mas pelos absurdos que são, especialmente aqui no nosso estado, que é o estado do pedágio mais caro do mundo, infelizmente. Mas por outro lado, tivemos muitas aventuras, vimos muitas coisas lindas e valeu muito a pena. Vocês vão poder ver as imagens aí das rotas, né, aproximadas, não são bem exatas, mas os lugares principais onde passamos, ok? Então foi uma viagem que eu indico que você faça. E não se preocupe em se preparar, pelo menos não do jeito que a maioria pensa em se preparar para uma viagem, né? Lógico que sempre haverá um certo preparo e tem que ter um certo preparo, né? Porque também não pode sair a louca na estrada, né? Mas viaje com aquilo que você tiver, mas viaje, porque viajar é vida, viajar é renovar os ânimos, viajar é conhecer coisas novas, viajar é alimentar a alma e eu indico muito. Seja do jeito que você puder. Encontramos pessoas mais aventureiras que eu e o Torresmo pela estrada, estávamos viajando com o Uno, encontramos pessoas que estavam viajando de bicicleta, que vão ficar talvez mais de 2 anos na estrada, porque estão indo para longe, mas cheia de vida, cheia de alegria, sabe? E é isso que a gente tem que fazer.
Por isso, gravamos esses vídeos todos para incentivar você a fazer isso também, porque isso alegra a nossa alma, isso nos dá um gás para continuar na labuta do dia a dia, né? Então, tá aí, acompanhe o nosso trajeto, veja como foi, veja todos os vídeos, se intere e vamos procurar aqui no canal sempre colocar algumas dicas daquilo que vivenciamos e daquilo que aprendemos e daquilo que pode de repente vir ajudar você que também tem alguma ideia de fazer algo parecido, ok? Muito obrigada por você ter acompanhado todos os nossos dias de viagem com nossas maluquices, com os nossos transtornos, mas enfim, com um sonho realizado. Acompanhe a rota, veja o que dá para você aproveitar desse nosso resumo para preparar a sua viagem. Até mais! Bem, nosso roteiro aconteceu da seguinte forma. No dia 22 de dezembro de 2020, nós saímos de Cascavel, sentido norte, pela BR-369, meio sem rumo, simplesmente vamos para o norte, para algum lugar nós vamos, conhecendo lugares, observando, e tivemos a primeira pernoite em São José do Rio Preto. Esse trecho nós não fizemos assim tão devagar, porque é um trecho que a gente já conhece, então a maioria das cidades a gente conhece, tal, não teria muita novidade para nós, por isso a gente foi meio rápido. Aí, na segunda noite, nós fomos para Minas Gerais. Pernoitamos em Varginha, porque aí nós decidimos ir para Minas Gerais, vamos conhecer cidades místicas de Minas Gerais, né? A Varginha com todas aquelas histórias místicas lá, bem legais e tal, vamos lá conhecer. Fomos para Varginha e aí a terceira noite nós pernoitamos em São Tomé das Letras, que é outra cidade de Minas Gerais, fantásticas, tem lugares lindos e histórias muito interessantes e a gente foi para lá. Aí a gente passou em São Tomé das Letras a terceira noite. De São Tomé das Letras, descemos para o Rio de Janeiro. Aí fomos pernoitar em Resende, no Rio de Janeiro, mas todos esses trechos, viajando durante todo o dia, bem devagar, parando em vários lugares, onde achava um lugar interessante, a gente parava para conhecer. Então viajamos dessa forma. De Resende, nós fomos para Saquarema, no Rio de Janeiro, que é uma cidade praiana. Nesse trajeto conhecemos a Serra das Araras, com o farol lá e suas histórias incríveis, foi muito legal. Aí de Saquarema, nós fomos daí para Água Limpa, fomos assim pelo litoral, né? Vários lugarzinhos assim de cidade praiana que a gente não conhecia, como o Campo dos Goitacazes, por exemplo, Linhares, vários lugares ali bem legais. A gente foi e foi para Água Limpa. Daí a gente pernoitou a sétima noite em Água Limpa. Aí, a oitava noite, nós fomos pernoitar em Porto Seguro, na Bahia. Foi bem legal mesmo. Em Porto Seguro, conhecemos o Zulu, um ser fantástico, um artesão muito querido. Valeu a pena conhecer Porto Seguro pelo Zulu também, especialmente pelo Zulu. Em Porto Seguro foi bem interessante, nós conhecemos toda aquela parte histórica do início do Brasil, que é contada em Porto Seguro, foi bem legal. E aí, a nona noite, nós pousamos numa cidadezinha próxima de Porto Seguro, chamada Barrolândia. E daí seguimos com sentido a Salvador. E aí pernoitamos a 10ª noite em Santo Antônio de Jesus, antes um pouco de Salvador. Aí de Santo Antônio de Jesus, a gente foi para Salvador pela BR de baixo, a Bahia 046, depois pegamos a Bahia 001, chegando em Veracruz, e pegamos a balsa, chegamos a Salvador por mar.
Foi bem legal, muito gostoso. Para mim, na minha opinião, das praias que nós passamos, desde daqui embaixo do rio até lá, Salvador é de tirar o chapéu. As praias de Salvador são maravilhosas. Aí passamos o dia em Salvador, percorremos várias praias, conhecemos muitos lugares e aí fomos para Ipirá. Dormimos a 11ª noite em Ipirá, na Bahia. De Ipirá, fomos dormir a 12ª noite em Ibotirama, outra cidade baiana. Nessa região ali de Ibotirama, conhecemos a Chapada Diamantina. Nossa, umas cavernas lindas ali, muita coisa bonita para ver nesse trecho. E fomos dormir a 13ª noite em Silvanópolis, no Tocantins. Depois dormimos a 14ª noite em Couto Magalhães, no Tocantins, que é divisa já com o estado do Pará. Aí atravessamos a fronteira do estado do Pará e fomos dormir a 15ª e a 16ª noite em Casa de Tábua, no Pará, na casa de familiares. Depois fomos dormir a 17ª noite, voltando de volta para Redenção. Nós passamos por Redenção para ir para Casa de Tábua, voltamos, dormimos a 17ª noite na casa de outros familiares em Redenção. E aí de Redenção começamos a retornar para casa, né? Aí retornamos a 18ª noite, nós dormimos em Santa Teresa de Goiás. E de Santa Teresa de Goiás, nós resolvemos conhecer Alto Paraíso de Goiás, que é uma outra cidade mística muito conhecida no Brasil, tem histórias incríveis e lugares incríveis, porque ela fica na Chapada dos Veadeiros, que é uma chapada que tem muita coisa linda, inúmeras cachoeiras e lugares maravilhosos para se conhecer. Passamos um dia em Alto Paraíso, conhecemos tudo que foi possível nesse dia e seguimos em frente. A 20ª noite foi em São João da Aliança, que fica próximo de Alto Paraíso. Aí descemos, passamos por Brasília, o Torresmo não conhecia Brasília, aí ficou conhecendo, passamos quase o dia todo em Brasília. Seguimos em frente e posamos a 21ª noite em Professor Jamil, Goiás. Depois de Professor Jamil, continuamos descendo e posamos a 22ª noite em Barbosa, São Paulo, que fica ali perto da divisa, bem do ladinho do rio Tietê. E seguimos em frente. Nossa 23ª noite foi já aqui no Paraná, em Juranda. Aí andamos aqui numas cidadezinhas próximas, prainha artificial por aqui, procurando umas cachoeiras, tentando adiar a chegada em casa um pouquinho mais. E aí, na 24ª noite, nós já pernoitamos na nossa casa, de volta aqui em Cascavel. Essa foi uma viagem para ficar na lembrança para sempre, porque foi muito especial, foi muito bacana. A gente foi muito feliz nessa viagem, correu tudo bem. Alguns pequenos percalços que é normal, né, que é natural, nada demais. A viagem valeu muito a pena e eu espero que as dicas nossas aqui possam servir para você que estava faltando de repente um empurrãozinho para pôr o pé na estrada com o que tem, sem muita preocupação, mas simplesmente viver e viajar é viver. Até mais!